Olá a todos, meu nome é Ricardo Salles dos Santos, sou cirurgião torácico do Hospital Albert Einstein. A gente está tendo aqui a honra de receber o Dr. Riad Yunis, cirurgião torácico também, diretor do Centro Oncológico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e aqui o Dr. Jacques Tabakoff, oncologista clínico também do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e do grupo CPO. Nós vamos aqui ter um bate-papo com o Dr. Riad. E o primeiro aspecto que a gente quer discutir, Dr. Riad, a gente está aqui, aliás, convidados pelo Dr. Riad no simpósio de pulmão, a gente está assistindo uma revolução biológica dos marcadores, das questões aí, das assinaturas moleculares. Dr. Riad, qual será o papel do cirurgião torácico agora nesse futuro que já é presente no tratamento do câncer de pulmão? Bom, Ricardo, o cirurgião torácico, ele tem um papel fundamental no tratamento do doente com câncer de pulmão. Se a doença é precoce, o de sempre opera e tenta alcançar a cura. Se a doença é localmente avançada, está mudando tanto a indicação que provavelmente nós vamos ter que retomar o papel de cirurgião maciçamente. Ele foi se perdendo com o tempo, provavelmente nós vamos ter que retomá-lo. Com o advento de novos tratamentos, quimio, radioterapia, maior eficiência, temos que repensar a doença localmente avançada. Doença que tem metástases nos gânglios do mediastino, invasão de algum órgão intratorácico, que antigamente, até recentemente, é quase contraindicação cirúrgica. Até o restadiamento já mostrou que provavelmente o que a gente chamava antigamente de 3A ou até alguns 3B migraram para estadios com a eficiência cirúrgica maior. E por fim, mesmo na doença avançada, o cirurgião torácico tem papel. Nós temos dois papéis, um papel ainda com a intenção de resolver o problema. Por exemplo, tem o fenômeno hoje muito discutido em câncer de pulmão, o fenômeno da oligometástase. Não é incomum que o doente tenha o tumor primário controlado, tenha uma metástase, tenha uma doença metastática, só que tem uma metástase única, que está crescendo, única que escapou ao tratamento sistêmico. E atualmente já dá para selecionar alguns pacientes onde a cirurgia para esse nódulo, ou até a radiofrequência, a radioablação, pode aumentar a chance de sobrevida do paciente e a qualidade de vida aumenta. Então o cirurgião tem esse papel do ponto de vista de resolver problema, mesmo em doença metastática. Além disso, o cirurgião tem um papel fundamental exatamente no que você começou, na era da biologia molecular. Então, hoje o tratamento é orientado por marcadores tumorais por imunistoquímica, marcadores que nós encontramos dentro do DNA, da biologia molecular do próprio tumor, onde o papel do cirurgião é fundamental. Ele é a pessoa que melhor faz as biópsias por broncoscopia, ele é a pessoa que melhor consegue orientar as biópsias transtorácicas, ele é a pessoa fundamental na biópsia de derrames pleurais, doença pleural, gânglios e assim por diante. E mais ainda de que fazer a biópsia, orientar o patologista para dar a melhor resposta possível, maior quantidade de informação para o oncologista clínico. Não tenho dúvida que cirurgião torácico, ele hoje está muito mais envolvido no tratamento do doente com câncer de pulmão do que no passado, que se limitava a doença ressecável, senão não é mais comigo. Ele tem que se envolver do início até o fim. Ricardo, só um comentário interessante, continuando na linha do professor Riad. Pacientes com mutação do EGFR que estão em tratamento com inibidor de tirosina quinase estão respondendo, algumas vezes tem essa progressão oligometastática. Começa a progredir aqui e ali. Existem dados bem claros que esses pacientes podem continuar com a terapia do EGFR e serem submetidos a terapias local ablativa. Pode ser cirurgia, pode ser radioterapia. Então, realmente a evidência é bem forte nesse sentido. Aí quando o paciente começa a ter uma progressão maior, aí nós temos que ir atrás das mutações de resistência, como a gente já tem conversado, por exemplo, o T790M. E mais uma vez, a pesquisa da mutação de resistência pode ser feita no sangue ou no tecido. Aí, mais uma vez, o papel para o cirurgião. E o ideal é um tecido novo. O ideal, sempre que possível, é ter um tecido do momento da progressão e não um material de arquivo da biópsia inicial do paciente. Então, realmente reforça esse papel do cirurgião
até o momento da progressão, tendo as biópsias de tecido, que é a hora que a gente vai trocar a terapia. A gente vê o papel do cirurgião nas várias fases, né? Agora, colocando a doença localizada, pura e simples, aí a gente tem um embate de que tipo de ressecção, né? Em determinadas situações, até a pneumonectomia pode ter a sua indicação. Pneumonectomia, ressecção em manga, segmentectomia, o que é que pesa na escolha do cirurgião? Que tipo de ressecção fazer? A primeira coisa que pesa é o que o cirurgião sabe fazer. Porque é fundamental, porque se ele vai fazer uma cirurgia que ele não está afeito, provavelmente o risco cirúrgico aumenta tanto que ele acaba pagando o lucro da cirurgia em si. Então é fundamental que ele faça uma cirurgia que ele esteja acostumado, esteja confortável com ela. E segundo, ele não pode esquecer, ele ou ela, obviamente cirurgião, não pode esquecer os preceitos mínimos oncologicamente adequados. Que se nós submetemos um doente a uma cirurgia, provavelmente esse é o paciente que tem maior chance de se curar. Então, se nesse caso nós tiramos parte dessa chance de cura, fazendo subtratamento, provavelmente não estamos dando um bom serviço para o doente. Então, recomenda-se que o cirurgião faça o que ele sabe fazer muito bem, primeiro, e segundo, tente sempre aderir aos preceitos oncológicos da cirurgia. Se pneumectomia, mas avalie muito bem, de uma forma multidisciplinar, quanto de lucro estamos dando, para quanto de estrago, quanto de risco cirúrgico, risco interoperatório e qualidade de vida depois. E então, existem algumas situações onde a ressecção em manga, que preserva o pulmão, são absolutamente adequadas. Tem situações onde elas comprometem a chance de cura. Então, tem que sempre se pesar o paciente, a indicação e a técnica do cirurgião. Porque se o cirurgião tem dificuldade de fazer a broncoplastia, a cirurgia em manga, é muito melhor de fazer uma cirurgia ou um pouquinho mais extensa, ou então abortar a cirurgia e ir para a radioterapia, de que comprometer a sobrevida do doente, como a cirurgia que ele não está acostumado a fazer. Então, que tipo de cirurgia? A melhor naquela situação que o médico sabe fazer, que o cirurgião sabe fazer. Na escola europeia, Riad, pacientes com envolvimento N2, envolvimento mediastinal, invariavelmente vão para quimio-rádio concomitante. Na escola americana, alguns centros advogam, às vezes, quimioterapia de indução, seguido de cirurgia e radioterapia. Principalmente o MD Anderson tem essa escola, a gente trabalha muito em contato com eles também. Qual que é o critério da gente selecionar pacientes N2 para a cirurgia? Então, eu acho, aquilo que eu comecei lá antes que eu estava falando com o Ricardo, que isso vai mudar, garantido vai mudar. Mas se você for até na atualidade, é muito razoável, se você tiver N2, em fazer radioquimioterapia exclusivas. É bastante razoável. Os estudos, apesar de serem arcaicos, realmente arcaicos, se vocês comparar radioquimioterapia exclusivas com terapia de indução seguida de cirurgia, praticamente não há muita diferença. Óbvio, existem subgrupos que se beneficiam. Então, quais são esses subgrupos? Aqueles que têm pouca doença mediastinal. De preferência, um nível ou um linfonodo acometido. 2, pacientes onde o cirurgião está confortável e que antes de começar tudo, ele acha que sai o tumor com margem segura, de uma forma adequada e o doente vai aguentar. E terceiro, ele está afeito a técnica de operar o doente pós-quimioterapia ou pós-quimioterapia. Então, precisa essas três coisas estarem juntas para poder tomar a decisão. Agora, se você tem um doente que está bem, ele pode ser submetido a uma lobectomia, de preferência não pneumectomia, e você consegue fazer a cirurgia pós-tratamento neoadjuvante, tipo quimioterapia ou quimioterapia, acho que tem que ser feito para uma doença mínima no mediastino. Existe lucro. E existe uma vertente das pessoas ainda um pouquinho mais, digamos, conservadoras, fala assim, se faz a indução, rebiopsia o mediastino, e se não tiver nenhuma célula viável no mediastino, aí opera. Esse seria o extremo da seleção. Se você quiser ser puritano, provavelmente esse é o extremo da seleção. E quando se fala da doença localmente avançada, aí vem a questão da abordagem linfonodal, né? Você tem a doença que está lá clinicamente N0, aquela que pode ser o N1, pode ser o N2.
Você poderia falar um pouquinho mais de como se dá essa questão da abordagem linfonodal durante a cirurgia, doutor Riad? Então, se o doente assim, foi para a cirurgia sem notícia de ter acometimento linfonodal, o PET está negativo, o tumor é pequeno, não tem gânglios aumentados de tamanho na tomografia, quer dizer, não temos nenhum sinal. Então, qual é a abordagem? Você entra, opera o doente com intenção de cura, uma lobectomia, o que for adequado, e a abordagem recomendada hoje é abordar os linfonodos hilares e mediastinais de uma forma sistemática. E óbvio, você fala assim, o que significa isso? Então, se a gente for pensar no que se recomenda pelos órgãos internacionais, por exemplo, o IAUS, que recomenda, tem que pelo menos ter 6 linfonodos que o patologista avalia, no mínimo 6. 3 no híleo, 3 no mediastino, isso é o mínimo. Mas a gente sabe que isso é muito pouco. A semelhança que aconteceu com a cirurgia do cólon, que tem um número abaixo do qual não é adequado, considerado adequado, no tórax parece que está migrando em relação a 12, 13, até 16 linfonodos, no mínimo, avaliados nas várias cadeias. Então, o que a gente recomenda? Opere o doente, sempre avalie os linfonodos hilares e mediastinais, mesmo que faça uma cirurgia sublobar. É fundamental ter certeza que os linfonodos estão negativos. E quando a gente pretende fazer uma cirurgia sublobar, eu começo ao invertido. Eu pego os linfonodos primeiro, mando congelar, enquanto preparo a cirurgia sublobar. Se o patologista, na congelação, pode estar errado, pode, mas raramente, achar que está N0, aí eu vou para sublobar. Porque se vier positivo, N1, N2, a cirurgia sublobar fica inadequada, vale a pena estendê-la. Então, vale a pena retirar linfonodos mediastinais e hilares, no mínimo 6, essa é a recomendação mundial, mas se você chegar perto de 10, acho que você está muito mais adequado. Muito bem. Você percebe, Jacques, assim, e nós vemos aqui, os grandes centros recebem pacientes do Brasil inteiro, né? Na sua prática diária, quando você recebe pacientes operados em outros locais, você vê muita variabilidade nessa abordagem linfonodal? Quando você olha o anátomo patológico, qual é a sua vivência diária? Observa, a gente tem o nosso tumor board, em que esses pacientes com doença localmente avançada sempre tem que ser discutidos, né? A gente recebe esse paciente operados em outros centros, a gente às vezes nem consegue saber quantos linfonodos foram analisados, né? Então acho que tem pacientes que vêm de centros de excelência que tem uma boa representação mediastinal e hilar, e tem alguns pacientes que vêm com uma cirurgia que nos parece inadequada do mediastino, sim. Essa é uma mensagem importante, né? Porque como cada um aqui que está assistindo tem uma vivência diferente, né? É importante saber qual que é o padrão que ele deve receber para poder determinar o próximo passo, né? E antes da cirurgia, doutor Riad, qual que seria o workup ideal para o paciente que vai para uma cirurgia de ressecção de um câncer pulmonar já diagnosticado? O que é que a gente deve fazer em termos de exames antes de uma cirurgia? Depende muito do que tumor estamos falando. Se for os tumores pequenos, normais, estamos um tumor que a gente acha que está no estádio 1, um PET é fundamental. Hoje faz parte, até o RODA-ANS permite que faça o PET em todo mundo. Então, um PET é fundamental porque ele dá uma dica. Se a tomografia, os linfonodos estão tendo tamanho normal e o PET vem normal, hoje se pode ir direto para a cirurgia sem ter que abordar o mediastino com mediastinoscopia ou EBUS, alguma coisa que acaba encarecendo, aumentando o risco sem grandes lucros. Mesmo nesses casos, quando nós descobrimos N2 microscópico, a chance de cura não é tão baixa assim, ainda é alta fazendo as adjuvâncias. Então, para esses casos, normalmente nós abdicamos dessas avaliações mais intensas e vai direto para a cirurgia. Por outro lado, se tem um tumor muito central, grande, e você tem linfonodos hilares, vale a pena checar o mediastino muito bem. Não é raro ter, mesmo com linfonodos normais, avaliando o mediastino, por exemplo, por EBUS, várias cadeias, ou por intensoscopia, a gente encontrar mais de uma cadeia afetada microscopicamente, aí certamente uma abordagem muito mais agressiva, cirúrgica, pode ser abortada eventualmente. Então, agora, se você tem um linfonodo aumentado de tamanho, estamos falando no Brasil, se você vai mudar sua decisão por causa desse PET que captou no mediastino, ou então sem confirmar. Vale a pena confirmar. Se confirma no formato que você achar mais adequado, mais presente no teu centro. Se tem EBUS, se tem vídeo, se tem mediastinoscopia, toracotomia, o que for, porque você pode estar tirando uma chance absolutamente ímpar de curar uma pessoa, declarando ele metastático, se ele pode ser inflamatório. Então, vale a pena, a gente recomenda assim, se está em dúvida, vale a pena ter certeza.
porque você pode modificar o futuro desse paciente. Sabemos que câncer de... um outro ponto acho que é importante a gente levantar aqui hoje é a questão de que câncer de pulmão é doença de pessoas idosas. E hoje, com os programas de rastreamento, estamos achando muitos tumores em pessoas idosas, potencialmente cirúrgicos. E aí fica a questão da SBRT versus, ou seja, uma radioterapia estereotáxica versus a cirurgia. Como é que está isso aqui no nosso meio hoje? O uso do SBRT nos centros mais evoluídos, que tem esse recurso disponível, e a radioterapia. Como selecionar o paciente para essas duas opções terapêuticas? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu queria fazer um comentário que eu fui convidado uma ocasião para poder discutir isso no Congresso Canadense, e a gente vê que a literatura ela é rica, mas pobre também em vários aspectos, né, doutor Riad? O que é que o senhor acha? Primeiro vamos definir esse BRT para todo mundo, a gente está falando a mesma coisa. Isso que a gente chamaria de radiocirurgia, de radioterapia estereotática, extracraniana, é uma radioterapia um pouquinho diferente. É uma radioterapia de curta duração, que consegue entregar para o tumor uma dose muito alta de radiação. Então, e ele está se aproximando, ela consegue queimar o tumor. Então, se o doente é limítrofe, basicamente limítrofe na sua capacidade de suportar uma cirurgia oncologicamente adequada, esse BRT não seria nem um pouco errado. Agora estamos falando de outro grupo de pacientes, o grupo de pacientes que ele pode se submeter à cirurgia e tem um tumor muito pequeno, radioterapia versus cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia limitada. Os estudos, como o Ricardo falou, realmente são muito limitados, a gente fica tentando espremê-los para ver o que a gente faz, mas o grande problema é que na cirurgia nós conseguimos não somente operar o doente, não somente dar uma boa margem, estadiá-lo patologicamente de uma forma muito adequada. Então, essa é uma grande vantagem da cirurgia. A cirurgia acaba fazendo um tratamento adequado e, ao mesmo tempo, ela consegue estadiar o mediastino como está. Esse BRT não consegue. Então, esse BRT olha a imagem, trata e torce para que ele seja dos 95% que não tem nada. E se for dos 5% que tem, aí nós perdemos o caminho. Então, hoje está se aproximando o resultado da SBRT, da cirurgia de tumores muito pequenos, abaixo de 12 centímetros, ou até de 3 centímetros, está fácil, está muito próximo, mas ainda a cirurgia, se você pegar ano após ano, as curvas de sobrevida estão sempre afastadas de uns 5 ou 10% extra para a cirurgia. Se o doente suporta, se clinicamente ele é adequado, ele é feito para a cirurgia, a gente ainda tende pela cirurgia. Foram várias tentativas, né, de randomização para testar a SBRT versus cirurgia, mas nenhuma conseguiu chegar no recrutamento pretendido. E a publicação mais comentada aí do Lancet, que colocou aquelas duas outras publicações onde a perspectiva era ter 200 pacientes, vão ter 20 e poucos. Numa outra que a perspectiva era ter 220, foram 30, e se juntou 50, eu costumo dizer que aqui não é como na loja, onde menos vai dar mais. Né? Então, não dá para você juntar dois estudos negativos e tentar fazer dele torturar os dados. Exatamente. Agora, um ponto importante que você citou bem, Jacques, é que agora existe uma perspectiva para o doente inoperável, né? Quer dizer, aqueles pacientes da experiência holandesa, trazer para um tratamento local pessoas que antes não tinham essa possibilidade. Então, para isso o SBRT... O paciente inoperável. O paciente inoperável. E aí fica, acho que tem que ter uma mensagem bem clara, né, doutor Ricardo, que o profissional que deve julgar isso, se é operável ou não, é o cirurgião. Não dá para dizer que ele é inoperável sem ter um cirurgião no circuito. E a importância da mesa multidisciplinar, onde a decisão, eu indico muito a SBRT, paciente com pulmão só, que vem com recidiva do que se chamava bronquíolo alveolar, mas o segundo primário. O segundo primário. Então, naquela situação onde o cirurgião vê que existe um alto risco, de fato, né, estabelecido, a SBRT está muito bem indicada. Mas o que preocupa, né, é porque se você olhar para a população geral, de fato, se você diz que uma terapia que não é invasiva, ela pode ter resultados similares a uma terapia mais invasiva, a tendência do indivíduo é ir para aquela menos invasiva. E a nossa responsabilidade como profissionais é selecionar bem e indicar de forma precisa, né? Aí vem, dentro disso aí, dessa mesma temática, doutor Riad, outra terapia que é a ablação, né? Ele tem a ablação por radiofrequência, a ablação por micro-ondas, outro tipo de ablação onde se coloca a agulha transtorácica para se queimar o tumor.
qual o papel dessas terapias, tanto em competição com SBRT, as terapias locais? Como é que o senhor enxerga isso? O que eu vejo, na verdade, é que se a gente tem dúvidas com esse BRT, que tem muito mais estudo, imagine com essa que tem muito pouco estudo. Então, aqui eu tenho dificuldade até de interpretar direito os resultados, porque a gente não sabe direito quanto que eles entregaram de energia, quanto que eles de fato queimaram, mas que funciona, funciona. Agora, se funciona tão bem quanto esse BRT, eu estou ainda para ver. Está ainda para ver. Teve um estudo interessante que foi feito na Inglaterra, foi feito em Leeds, onde eles compararam metástases, não primários, metástases feitas, radiofrequência versus radioterapia. E eles acharam que é muito próximo o resultado uma da outra. Só que a metástase tem uma peculiaridade, não dá metástases ganglionares em geral, então é uma outra situação. E geralmente o doente, infelizmente, acaba falecendo muito antes da própria doença, não é uma doença tão precoce. Então, se pudermos, ainda dou preferência para, se não vai ser cirúrgico, a radioterapia e não a radioablação, ou a ablação de qualquer formato. Então, por falta de dado, não por falta de saber quem que faz isso muito bem, assim, depende muito de quem está dirigindo a máquina, não é tão simples assim. Você quer fazer um comentário sobre a detecção precoce, o papel do rastreamento hoje, na prática oncológica geral? Eu ia aproveitar a presença sua aqui, um líder no setor, pioneiro no Brasil, né, nos programas de rastreamento. Nós sabemos do problema do câncer de pulmão, o segundo câncer mais comum em homens e mulheres e o primeiro em causa de morte por câncer, né? E a possibilidade de detecção, identificação de um grupo de risco, que são os tabagistas. Acho que é uma oportunidade única, uma doença extremamente prevalente, e com um grupo de risco identificável e passível de um programa de rastreamento. E nós sabemos os estudos do NSLT, sabemos uma iniciativa que você liderou no Brasil. Eu queria saber como que está pegando isso no Brasil, a incorporação na nossa prática, nos programas de check-up ou check-up oncológico. Na verdade, que eu vi de você, que está envolvido. Eu acho assim que o papel, você, quando coloca a questão da liderança, né, o papel da liderança, e eu estou tendo a honra de ter aqui os líderes da oncologia torácica aqui ao meu lado, é sempre poder conquistar outras pessoas com o mesmo sentimento e com a mesma vontade de fazer determinadas coisas. Né? Quando nós executamos essa primeira etapa do rastreamento, foi num formato meio de pesquisa, né? A pesquisa pura, acabou virando até a tese de doutorado, porque depois que eu voltei, as pessoas diziam, você tem que ter doutorado, tem que ter doutorado. Depois de tantas publicações fora, eu disse assim, eu vou fazer o doutorado. Eu estava dirigindo sem carteira de motorista, né? Então, a informação do próprio pulmão serviu para isso. Mas agora, nessa segunda fase, que é a que a gente está perseguindo, Jacques, a gente precisa de centenas de lideranças. Eu acho que a gente tem que fazer um processo de construção de liderança onde cada pessoa, onde cada médico possa incorporar o papel da prevenção. Porque nós, na faculdade, nós fomos treinados a operar, nós fomos treinados a lidar com a doença, a entregar a medicação, mas a gente não foi treinado a prevenir nada. Né? E aí, o mercado, e aí quando a gente não é treinado, a gente também não é remunerado para fazer determinadas coisas. Então, o mercado empurra todos nós à questão hospitalista, embora a nossa Constituição seja sanitarista. Né? Então, a gente está numa fase agora de como a gente pode incorporar isso, Jacques e Riad, para ter um instrumento que sirva para cada pessoa estar ali diante de um indivíduo que é notoriamente sob risco da doença, e aí vem o critério da prevenção oncológica, que não é só o tabaco, mas aí entra a questão da obesidade, a questão do álcool e um fator básico que qualquer um consegue identificar, que é a idade do indivíduo. O principal fator que leva à prevenção oncológica é a idade. Então, quando a gente está agora numa fase que a gente tem que ter um mecanismo para treinar pessoas e para fazer de cada uma pessoa que pode exercer esse papel de prescrever a prevenção. Eu acho que a gente tem que caminhar para ter um instrumento correto, e a gente está trabalhando, acho que há 1 ano já, na construção de um instrumento, que aí eu faço um convite até público aqui para vocês, para serem também defensores dessa causa, e quando a gente tiver o instrumento na mão, a gente possa disseminar esse instrumento, que cada um vai continuar fazendo o que está fazendo melhor. Mas o que a gente precisa fazer é o que a tecnologia hoje faz muito bem. Antes, Riad, quem podia ser taxista na cidade é quem entendia da cidade, né? Hoje, com o Waze, qualquer um pode ser motorista, né? Então, qual é o papel da tecnologia no nosso trabalho do dia a dia?
a gente tem que ter instrumentos tecnológicos que façam de cada um especialista, né? Eu acho que as lideranças, a gente tem que começar a dialogar mais com os engenheiros da tecnologia, com as pessoas que forneçam instrumentos para poder entregar na ponta o que a gente faz lá nos nossos centros mais avançados, né? Eu queria ouvir um pouco da sua opinião, Riad, sobre o rastreamento. Eu queria primeiro te dar os parabéns. Eu falei isso ontem no evento, claramente. Eu achei que o que você fez foi beira o milagre entre nós, beira o milagre. Primeiro, parabéns. Porque entre nós aqui, todo mundo que está ouvindo é na internet. Porque é inacreditável o que você conseguiu fazer no Brasil. A gente que sofre aqui para fazer ciência está de parabéns. E segundo, você conseguiu fazer uma coisa que eu gostaria de usar teus dados para dar uma mensagem. O Ricardo, o time inteiro, pelo amor de Deus, não quero desmerecer ninguém. Foram dezenas de pessoas e a instituição envolvida. Então, esse estudo ele conseguiu fazer uma coisa brilhante. Primeiro, mostrou que no Brasil nós temos doença granulomatosa, temos nódulos, mas funciona do mesmo jeito. A recomendação, eu quero deixar claro qual é a recomendação do Ricardo, do time, que eu adoto o tempo todo, é que se você tem uma pessoa de alto risco, assintomática, de elevado risco, vale a pena discutir pelo menos a possibilidade de fazer uma detecção precoce. E até fazer advocacia junto com autoridades locais e regionais, cidades pequenas, prefeitos, assim por diante, ou até a nível federal, para a gente tentar, eu sei que não é tão simples, criar modelos de programas de detecção precoce de câncer de pulmão. E para lembrar quais são essas pessoas de alto risco. O estudo que o Ricardo fez, ele mostra claramente que se você adotar o risco americano, pessoas que fumaram mais que 30 maços por dia por um ano, ou o maço por dia por 30 anos, ou assim por diante, esse é um alto risco. Segundo, ele tem que ter uma idade entre 55 e aí vai entre 70, 74, 75, 80, como vocês quiserem, mas certamente até os 75 está garantido fazer isso. Então, essas pessoas são pessoas que são de alto risco e nós temos que olhar para eles com muito carinho. A gente pode perdê-los. E se faz uma tomografia de baixa dose. Ontem, nós discutimos aqui com radiologistas eminentes no Brasil e todos acham que boa parte das tomografias no Brasil, apertando um botão qualquer, dá para ter de baixa dose. Então, só basta pedir claramente quero de baixa dose. Você irradia menos, você dá o mesmo diagnóstico para nós. Então, o estudo que o Ricardo publicou, que a gente teve a honra de assistir no ano passado, sua apresentação a nível mundial, teve um impacto muito grande para mostrar, porque mesmo em país que tem muita doença infecciosa granulomatosa, vale a pena fazer a detecção precoce, você pode salvar vidas com isso. Então, não se esqueçam, pessoas de alto risco, vale a pena nem que seja discutir com eles essa possibilidade. Só queria fazer um comentário nisso, né, gente? Acho que é fundamental a detecção precoce, sempre associado a programas de cessação de tabagismo. Claro. O impacto do programa de cessação é enorme também. Então, as pessoas que são envolvidas na detecção precoce também estão mais aptas com interesse em passar por programa de cessação. E isso também tem um impacto muito grande no resultado final. Eu acho fantástico, eu quero agradecer a referência que ambos fizeram, né? Que quando a gente começa um trabalho, a gente sempre fica na dúvida até onde a gente vai conseguir ir, né? E foi sem dúvida uma batalha muito grande executar esse estudo. Agora, olhando o recurso, e é claro, a gente tem que agradecer a instituição também que acreditou, né? Que foi o Instituto de Responsabilidade Social do Hospital Albert Einstein. Quando eles apoiaram a iniciativa e a gente conseguiu o recurso, veja, eu fiz uma comparação recente, Riad, quando estávamos agora no MD Anderson, e um dos colegas citou um paciente que utilizou a imunoterapia durante 22 ciclos. 22 ciclos de imunoterapia equivale, no Brasil hoje, a cerca de R$600 mil. 3 ou 4 desses pacientes, não é, seria o suficiente para colocar 1.000 pessoas num programa que inclui a cessação do tabagismo, que incluiu a cirurgia curativa em 12 indivíduos, que incluiu quimioterapia em apenas um, né?
Então, o recurso alocado no programa de prevenção, ele de fato pode ser menor. Eu acredito nisso, é claro que os estudos estão aí procurando ser comprovados, mas a prevenção hoje, detecção precoce em pulmão, ela consegue ser mais barata do que a de mama, mais barata do que a do câncer cervical e possivelmente até mais barata do que a de próstata. Então, ter aqui ao meu lado lideranças médicas que podem ajudar a conduzir esse processo, eu me coloco aqui não como liderança, eu me coloco como liderado. Porque eu venho de um meio, sabe, Riad, onde a antiguidade também é posto. E aqui eu sei, né? Eu sei que aqui eu sou mais novo, então eu me coloco aqui na condição de liderado para poder ser um soldado no time. Essa é uma colaboração, da prevenção. Não tem chefe, vice-chefe, isso aqui as co-lideranças, eu acho que essa oportunidade que o Onconil está nos dando, né, Jacques, de fazer essas entrevistas que tem o ponto e contraponto. Eu hoje fui o ponto, porque o cirurgião que está aqui ao lado, mas quando foi o oncologista, teve o Jacques, e a gente vai ter outras entrevistas. A gente espera contar sempre com a sua participação, Riad. Para mim é sempre um prazer bater um papo contigo, ainda mais numa situação assim. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo.